Olá, investidor! Quando a gente analisa a performance de diversos ativos ao longo de 2018, o que a gente vê é que praticamente nada conseguiu superar o dólar. E aqui eu estou falando do cash mesmo. E conseguiu, de fato, superar o retorno do dólar foram as ações americanas. Por quê? Porque estamos em um momento em que temos um certo aperto de liquidez global. Um aperto que vem fazendo com que o dólar fique um pouco mais escasso. A gente já vê reflexos disso acontecendo na Argentina, na Turquia e aqui no Brasil também. Por que disso? Aí eu trago para vocês aqui uma análise com base no que foi publicado recentemente pela casa de análise Gavekal da Ásia. O que eles dizem é o seguinte: o que realmente vem provocando esse aperto de liquidez? Alguns fatores. A gente tem o Banco Central americano, o Fed, reduzindo o volume de ativos. O Fed ele expandiu sua base de ativos de 800 bi até 4,5 tri desde 2008, desde a grande crise, fez diversos estímulos quantitativos, 1, 2 e 3, e agora ele vem removendo parte desses estímulos. Um outro dreno de liquidez também é o próprio governo americano, que está extremamente endividado e tem que se refinanciar no mercado. Então o governo americano está emitindo esse ano $1 trilhão, até mais do que isso. Então tem aquele famoso crowding out effect, para quem já estudou economia, é um no qual o Estado está tomando um dinheiro que poderia ser direcionado para o mercado, que sabe utilizar de forma muito mais eficiente do que o Estado. Todo mundo sabe disso, isso é dado. Um terceiro fator é o fator de repatriação de dólares das empresas americanas. Essas empresas americanas multinacionais poderiam estar injetando esses dólares em diversos lugares do mundo, estão trazendo o dinheiro de volta para os Estados Unidos por diversas razões, tá? Razões essas que estão mais relacionadas do ponto de vista tributário. E aí essas empresas estão recomprando as suas ações de forma inusitada. O custo do dinheiro ainda permanece muito baixo nos Estados Unidos, de forma que os estrategistas dizem o seguinte: se você é um diretor financeiro de uma empresa americana, você é mais ou menos forçado a recomprar suas ações, porque se você não fizer, meu amigo, os fundos de private equity vão lá e fazem isso por você. Então esses fatores vêm drenando a liquidez, gerando uma certa escassez de dólares, e isso daí é o que vem deixando os mercados emergentes, como o Brasil, meio em baixa. E o que poderia reverter, O que poderia ser feito para reverter esse processo, no caso? Eles apontam para outros 3 fatores aqui. O primeiro seria o próprio Banco Central americano reverter esse processo, ao invés de tirar liquidez do mercado, reinjetar liquidez no mercado. Eles dizem que isso é pouco provável. Jeremy Powell, seu presidente, já sinalizou que enquanto esses problemas de liquidez estiverem confinados a países como Argentina, Turquia, não afetarem a performance das multinacionais americanas, a trajetória de normalização da taxa de juros americana segue em curso. Um segundo fator que a Gavekal aponta seria um possível, não provável, possível colapso no preço do petróleo. Por quê? Isso daí afetaria a dinâmica de liquidez no mercado, porque muitos dos países emergentes mantêm reservas em dólares, porque eles são importadores de petróleo, tá? E como o petróleo é denominado em dólar, eles precisam de manter reservas elevadas. Se o preço do petróleo caísse, eles poderiam manter um menor volume de reservas e parte dessas reservas poderiam irrigar os mercados emergentes. Então isso daí é só uma análise, uma possibilidade. Isso é pouco provável que isso aconteça, porque a gente teve o colapso da produção venezuelana, redução da produção mexicana, sanções ao Irã. Então tudo isso praticamente é algo com baixa probabilidade. E o terceiro e mais importante fator que poderia nos beneficiar aqui nós brasileiros seria um reestímulo, políticas fiscais advindas da China. É interessante aqui porque o Louis Gave, que é o fundador da Gavekal, ele diz que os mercados emergentes, na sua visão, são na verdade uma
os mercados emergentes se tornaram uma aposta alavancada na China. E aí ele, para ilustrar o seu ponto, ele se refere ao ciclo de 2009 e 2010, em que a China injetou muito dinheiro. Isso gerou aquele super ciclo das commodities, beneficiando o Brasil, minério de ferro, petróleo, tudo isso. Ele fala também em 2015 e 2016, em que a China foi lá e reestimulou sua economia, também fazendo com que a bolsa aqui subisse, né, de 40 mil para 80 mil, o câmbio que chegou a bater 4 caiu lá para 3. Mas e agora? Será que existe essa possibilidade? Sempre existe, a China teria espaço ainda para fazer isso, mas parece que Xi Jinping, seu presidente, está focado realmente no processo de desalavancagem chinesa e também a Gaveko coloca essa possibilidade ele atribui uma baixa probabilidade a isso. Então a mensagem é uma, e aqui ele não fala isso em sua análise, mas é uma coisa que eu mesmo aqui a minha leitura, eu tento extrair isso, é que esse ciclo de valorização nas ações americanas é possível que haja ainda mais uma pernada de alta. Até porque, como trader aqui, a gente sabe que normalmente esses ciclos de alta, eles terminam de uma forma um pouco mais abrupta. É o vendido, né, que normalmente é forçado a se zerar compulsoriamente num período assim de fim, há sempre um movimento um pouco mais expressivo na alta, e a gente ainda não viu isso acontecer, pelo menos no índice S&P. Então fica aqui a mensagem do dia, que é a seguinte: para a gente aqui que está muito focado nesse processo eleitoral no Brasil, achando que o índice Bovespa e o próprio câmbio, né, eles vão atuar muito em função do resultado da eleição, devemos ficar muito focados, tá, no que está de fato acontecendo na China. E aqui eu falo da sua moeda e falo também dos seus ativos em bolsa. Afinal, observa-se do ponto de vista global uma forte correlação entre esses ativos. Um bom dia a todos, até a próxima.